A paz de Deus, irmãos. Meu nome é Daiane. Eu sonhei tanto com esse dia. Enfim, ele chegou. Glória a Deus. Antes de tudo, eu deixo uma palavra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 a 8. Vamos lá, para a minha história. Eu conheci meu esposo ainda na infância. Na adolescência, iniciamos um namoro completamente cristão, no sentido real da palavra. Em 31 de outubro de 2004, eu era ministra de louvor e ele, o baterista da igreja aonde nós congregávamos. Após 4 anos de namoro, nós noivamos e no mês de agosto do ano de 2008, 11 meses depois, nós nos casamos com uma festa linda, a festa dos meus sonhos. Não tínhamos nenhum real, mas o Senhor foi fiel e operou milagres. Esse é outro testemunho que eu conto outra hora. Nos casamos em 25 de julho de 2009, debaixo da bênção de Deus e de nossos pais. Eu posso dizer que meus 2 primeiros anos de casamento foram perfeitos. Eu fui a mulher mais feliz desse mundo. E então, após 2 anos de casada, meu esposo recebeu uma proposta de emprego, onde o salário era maior. Ele não pensou 2 vezes e mudou de emprego. E é aí que começa a minha luta. Ele foi trabalhar numa loja de roupas como encarregado do estoque da loja. E essa loja era um ponto de venda de ingressos de balada, e as roupas de lá também eram voltadas para esse público. Meu esposo mudou de emprego em dezembro de 2010 e em janeiro de 2011 eu descobri que eu estava grávida. Ah, como ficamos felizes! Eu achei que seria a grávida mais mimada desse mundo. Enganada eu estava. Tive uma gravidez muito difícil, marcada por enjoos, vômitos, desmaios, perda de peso, e nos primeiros meses meu marido passou a sair para baladas. A gestação foi decorrendo e no momento mais especial da minha vida, eu me vi sozinha. O meu marido me deixou a gravidez toda em casa sozinha. Ele passava noites e noites nas baladas. Quando chegava a quinta-feira, ele já saía. Chegava às 5 horas da manhã da sexta em casa, dormia até às 8 e ia trabalhar. Chegava às 18, dormia até às 10 horas e saía para a balada de novo. Chegava às 6 do outro dia e tudo novamente. E era assim, quinta, sexta, sábado. No domingo ele dormia o dia inteiro. E eu passei noites e noites chorando sozinha, indo para a igreja sozinha. Eu passei por tudo sozinha. Me lembro de um dia que eu entrei no meu quarto chorando muito. Eu estava sozinha em casa, meu esposo na balada e eu grávida de 7 meses. Comecei a assistir aquele DVD do Diante do Trono 7, A Esperança. E a Ana Paula Valadão estava fazendo uma ministração onde ela dizia que o inverno é triste, que você olha para a árvore e não vê vida. Fica tudo tão seco, tudo tão vazio, tudo sem cor, tudo tão triste, mas ainda que pareça estar morto, a vida permanece no interior da árvore e no momento certo florescerá. E ela ministrava que a primavera ia chegar, e eu só conseguia chorar, pois para qualquer lado que eu olhava, eu via sequidão e muita tristeza, mas eu chorava dizendo: Deus, eu creio nas tuas promessas.
Eu já tinha tido uma infância difícil. Eu já havia encarado a separação dos meus pais aos meus 4 anos de idade. E o meu maior sonho era ter uma família e dar um lar abençoado para os meus filhos. E eu sempre dizia: Senhor, eu pedi que me desse uma criança no momento certo. E eu sei que o Senhor escolheu esse momento. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas tu sabe de todas as coisas. Não faltava nada na minha casa. Meu esposo meu esposo, eu tinha a casa sempre limpa, roupa lavada, meu esposo tinha uma esposa dedicada. Eu vivia para casa. Só que tinha um detalhe. Porém, eu idolatrava meu esposo. Ele era tudo para mim e eu para ele. Eu não fazia nada para mim, era tudo para ele. E por diversas vezes eu me via amando mais o meu esposo do que a Deus e do que a mim mesma. O meu esposo era o sol do meu planeta. E ali o tempo foi passando e as coisas foram piorando. O meu filho nasceu e meu esposo já havia saído da igreja. E naquela vida de balada, e eu sozinha, comecei a desanimar e saí da igreja também. E esse foi o meu erro, porque eu perdi totalmente as minhas forças e eu já não conseguia mais lutar. Eu passei a fazer tudo o que estava ao meu alcance para salvar meu casamento, mas as coisas só pioravam, pois longe de Deus, eu agia conforme o que eu achava certo e não o que a Bíblia ensina. Passei a ser uma esposa amargurada, magoada, entristecida. Eu já não suportava mais tanto sofrimento, tanta angústia, tanta decepção. Comecei a ter indícios de traições, mas nunca tive prova. Mas passei a ser desconfiada e ciumenta. Meu esposo se tornou totalmente ignorante, ríspido, me dizia as palavras duras, palavras difíceis de ouvir. Uma certa vez estávamos conversando e eu o questionei: Poxa, por que você faz isso? Eu sinto falta do seu carinho, da sua atenção. Por diversas vezes eu me vejo implorando por carinho, por atenção. Às vezes eu tenho que pedir um beijo, porque nem isso tenho mais. E ele estupidamente respondeu: Eu não sou responsável pela sua felicidade. Eu sou muito feliz no meu casamento. Se você não é feliz, o problema é seu. E tem mais: ninguém é feliz o tempo todo. Eu não me importo com o que você pensa, nem o que você acha, muito menos com o que você diz. Se você não está satisfeita, tome uma atitude. Foi aí que ele parou de sair por um tempo, mas aí entrou no WhatsApp a vida dele, o bendito WhatsApp. Ele passou a participar de grupos onde conversava com mulheres, passou a ter a senha no celular, mexia 24 horas por dia no celular. Isso me enlouquecia. Eu tinha vontade de voar em cima dele e quebrar o celular em 1000 pedaços. Tomada pelos ciúmes e falta de afeto, isso era motivo de brigas todos os dias em minha casa. Sabe? A internet é uma ferramenta boa para quem sabe usar. É como uma faca. Dê uma faca ao açougueiro. Ele fará cortes perfeitos nas carnes e escultará um belo trabalho. Agora dê uma faca ao maníaco. Ele destruirá vidas. Eu chorava todos os dias, todas as noites, e quando eu menos esperei, eu estava grávida de novo. Perdi o chão. E o que meu marido fez na primeira gravidez, na segunda ele fez muito pior. Na segunda gestação, também foi marcada por problemas. Eu tive muito sangramento, fiquei muito inchada, fui parar nos 100 quilos. Eu chorava muito, porque além de estar gorda, inchada, eu me sentia feia e eu novamente estava sozinha. Eu já não suportava mais toda aquela situação e eu reclamava com Deus, dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo o que podia. Eu não sei onde é que eu estou errando, pois ao meu ver eu faço tudo certo. E por diversas vezes eu tentava conversar com alguém, mas eu não achava ninguém, porque isso não é assunto que a gente pode compartilhar com qualquer pessoa. Ali eu já me via desesperada.
Eu já não suportava mais. Isso durou 4 anos. Eu chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E minhas orações eram sempre as mesmas palavras. Ó Deus, eu não aceito isso, Senhor. Eu faço tudo e ele eu faço tudo por ele. Faço tudo nessa casa, sou uma boa esposa, não lhe falta nada. Eu não aceito, eu não aceito. Por que que ele faz isso comigo, Senhor? Eu achava, irmãos, que por eu ser uma boa esposa, por eu fazer tudo, eu estava certa. Eu me achava a certa e ele o errado. Eu não enxergava os meus erros. Só orava ao Senhor apontando os erros do meu marido. Então chegou um momento que eu falei: eu não vou mais orar. Eu parei de orar. Eu não tinha mais forças para orar. Quando a oração é feita sem uma atitude, ela se torna cansativa. E eu cansei. Eu só orava, mas eu não agia. Muitas amigas me diziam: larga dele, você é bonita, logo você arruma outro. E eu já estava cada dia mais pensando na ideia. Cuidado com o conselho de pessoas erradas. Isso pode lhe custar caro, irmãos. O meu segundo filho nasceu. Eu cheguei do hospital com uma cesárea, uma outra criança de 3 anos e meio para cuidar, que era o meu outro filho. E no primeiro dia que eu pisei em casa do hospital, eu fazia tudo sozinha. Meu esposo não me ajudava em nada. Eu lavava roupa, cozinhava, limpava a casa e cuidava do nosso filho, do outro filho. E a família dele vinha em casa, sujava tudo, deixava aquela bagunça. Na casa onde eu morava era um quintal de terra. Eles iam embora, eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu com uma semana de operada. Eu chorava muito, passei a ter ódio do meu marido. Eu pensava que já não amava mais. E no dia que meu filho completou 27 dias, meu marido chegou em casa com o convite do show do cantor Pablo, dizendo que ia no show. Eu, indignada, falei para ele: eu não acredito que você vai fazer isso comigo, que você vai me deixar em casa com 2 crianças para ir no show com um bebê de 27 dias. Aí ele respondeu que esta operação, quem está operada é você e não pode sair. E você não sou eu. Aí eu não aguentei. Ali foi a gota d'água. Eu entrei no meu quarto, gritei: chega, para mim não dá mais. Eu não suporto mais, acabou. Eu peguei uma mala, coloquei todas as roupas do meu marido e falei: pode ir embora de casa agora e não volte mais. Antes só do que mal acompanhada. E ele então, com lágrima nos olhos, se despediu das crianças e foi embora. Mas antes de ir, ele virou para mim e falou assim: você tem certeza disso, né? E eu disse: 100% de certeza. Pode ir. Vá com Deus e seja feliz. E ele respondeu: você vai se arrepender. Eu não volto nunca mais para casa. Naquele dia eu chorei muito. Perdi o meu chão. Eu questionava a Deus dizendo: Senhor, eu fiz tudo certo. Fui uma esposa perfeita. Me doei para esse casamento e só recebi ingratidão. E uma semana depois eu voltei para a igreja. E a primeira palavra lá na igreja, no culto, foi a seguinte: Deus não trabalha em quem precisa mudar. Ele trabalha em quem está disposto a mudar. Deus queria trabalhar em mim e eu comecei a brigar com Deus. Entrei numa luta com Deus. Eu falava reclamando: Deus, eu não aceito, não aceito. Deus, eu sou vítima. Eu fui uma boa esposa. Meu marido fala para todo mundo que eu era uma esposa perfeita. O Senhor tem que tratar com ele, não comigo. Olha o que ele fez. E eu começava a apontar os erros do meu marido para o Senhor. E Deus falava assim para mim: eu trabalho em quem está disposto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Existe alguém que tem que pagar o preço. Esse alguém é você. Eu falei: não, eu não vou pagar. Eu paguei o preço por 4 anos, Senhor. Eu não vou pagar o preço agora. Eu comecei a teimar com Deus. E quanto mais eu teimava, mais o Senhor me amassava. Quanto mais eu lutava,
mais o Senhor aumentava o nível da minha prova. E eu chorava dia e noite e não aceitava aquilo, até que o Senhor começou a me confrontar comigo mesma. Me mostrou que eu fui tão errada quanto meu marido, que eu tinha tantos erros quanto ele. Meninas, meninas, como me surpreendia ao olhar meus defeitos, como eu fui injusta ao dizer que meu marido tinha tudo e não faltava nada a ele. Eu comecei a analisar a mulher de Provérbios e eu comecei a ver que eu estava tão longe de ser a mulher virtuosa. Me decepcionei comigo mesma e ali eu dobrei os meus joelhos, comecei a pedir perdão para o Senhor, mas eu ainda não queria aceitar que tinha que pagar o preço e ainda reclamando com Deus, dizendo: Isso não é justo, eu fui vítima maior, Deus. E o Senhor falava ao meu coração: Eu nunca disse que o mundo é justo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também não foi justo, foi justo com Jesus. O mundo não merecia a morte na cruz, mas ele morreu. Ele não desistiu de você, independente de você merecer ou não, ele morreu por você. E você não pode desistir da sua família. E me senti tão envergonhada diante de Deus que só sabia dizer: Me perdoa, Senhor, me perdoa. Quem começou a boa obra por mim, começa a trabalhar em mim. E o Senhor começou a me mostrar como eu devia agir. Primeiro passo era mudar o foco. Meu marido tinha que ficar nas mãos de Deus. Eu tive que aprender a esquecê-lo por um período e focar na minha cura interior. As mágoas, feridas estavam inflamadas em meu coração. Eu precisava me curar e também perdoar meu marido por todo o sofrimento que ele me causou. Mudei minhas atitudes, passei a buscar a sabedoria da mulher de Provérbios. Eu comecei a determinar a bênção no meu casamento. Passei a abençoar meu marido com palavras. Passei a buscar a cura interior. E o Senhor foi me curando de toda a mágoa, tristeza, até que em pouco tempo eu não tinha mais ódio. Eu descobri que ainda amava e muito meu marido. Sentia uma enorme necessidade de pedir perdão a ele por não ter edificado o meu lar como a palavra manda, por ter criado brigas por ele não me ajudar nos afazeres de casa, por ter não ter tido sabedoria para buscar a Deus e assim ter me tornado uma mulher amarga, chata, ciumenta, triste e infeliz. Por não ter feito do meu lar um lugar agradável para o meu marido e ter feito da minha casa uma hospedaria de contendas. Foi isso que eu fiz. A cura chegou. Já não tinha mais mágoa do meu marido, mas a saudade aumentava cada dia mais. Como doía! Era uma dor na alma e eu comecei a entrar em desespero, pois eu sabia que meu marido só voltaria por um milagre de Deus. Foi aí então que, no momento de desespero e necessidade de ter alguém que entendesse a minha dor, eu criei o grupo no WhatsApp. Nasceu o grupo Eterna Aliança, também o Reconstruindo Famílias. O grupo logo de cara se tornou uma benção e em pouco tempo já estava lotado em sua capacidade máxima. Mas mesmo tendo o grupo como apoio, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu não via mais solução, mas ali no grupo o Senhor começou a me usar para restaurar vidas, para restaurar famílias. E eu comecei a questionar a Deus dizendo: Como posso dizer que o Senhor restaura a família, faz milagre, se a minha família está destruída e o meu marido disse que não volta nunca mais para casa? Eu não entendo aquilo, mas o Senhor tinha um propósito. Eu passei a ter experiências incríveis com Deus, como nunca tinha tido antes. Me sentia íntima dele e quando me encontrava triste, desanimada, com vontade de desistir, eu orava dizendo: Senhor, eu sou humana, estou sem forças, mas sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me ajuda, me renova. Eu confesso que quero desistir, mas eu confio que tu podes me ajudar. Eu quero muito meu marido de volta, mas ainda que ele não volte, eu vou continuar te adorando. O Senhor agora é que é o sol do meu planeta. Eu já estava há 3 meses separada e começaram as experiências com o Senhor. Certa vez eu estava em um culto no meio de uma multidão, em uma ministração de um louvor, e eu escutei nitidamente uma voz dizendo assim:
6 meses eu abri os olhos, olhei para os lados e todos adorando. Aí veio a voz de novo. 6 meses eu abri novamente os olhos e não fechei, mas foi aí que a voz falou pela terceira e última vez. 6 meses. Meu coração começou a queimar, mas eu não entendi o mistério. Contei para a pastora Rosalva e ela disse que nesse tempo o Senhor iria fazer algo. Depois disso, eu tive 2 sonhos, um com comida e outro com criança endemoniada. E a Rosalva disse que Deus estava quebrando trabalhos de macumbaria, feitos com Exu Mirim. 2 semanas depois, eu tive mais um sonho, onde Deus mandava eu repreender os demônios de luxúria, pombagira, prostituição, de engano. E no sonho eu chamava cada um pelo nome e os ordenava que deixassem meu marido. Acordei assustada e arrepiada. Perdoe, irmãos. Depois desse sonho, passei a fazer um propósito de oração pela vida do meu marido. Nesse meio tempo, eu estava me fortalecendo em Cristo e o grupo estava me ajudando muito. E como já havia alcançado a cura interior das mágoas, eu passei a buscar então a restauração do meu casamento. Porém, eu quis dar uma ajuda para Deus. E numa das visitas do meu marido em casa, num momento de fragilidade e desespero, eu tive uma crise de choro e o implorei para voltar para casa. E ele disse: Levanta, para de chorar. A vida nos trouxe até aqui. Vamos encarar de frente para casa. Eu não volto mais. Eu estou feliz vivendo minha vida. Faça o mesmo. Quando meu esposo saiu pela porta, eu dobrei os joelhos. É impossível, Deus. Não tem mais jeito. O Senhor me disse: é impossível para você, não para mim. Eu não preciso de ajuda. Tudo é no seu tempo. Foi aí que eu pedi perdão a Deus e disse: ó Senhor, esperei o tempo que for preciso. A primavera um dia chega. 15 dias depois, meu marido chegou em casa e, sentado no sofá, ele viu o nosso filho maior chorando pela ausência dele. E meu esposo olhou para mim, pediu para eu sentar no sofá ao lado dele e, olhando nos meus olhos, disse: Quero deixar bem claro uma coisa. Se algum dia acontecer de eu voltar para casa, eu voltarei pelos meus filhos e não por você, pois você não me faz falta. Eu disse: Tá bom, amor, sem problemas. Deus te abençoe. Me levantei, entrei no banheiro com a desculpa de que ia tomar banho e não contive as lágrimas. Liguei o chuveiro, ajoelhei-me no box e disse: Senhor, a tua vontade para mim é perfeita e melhor que a minha. Tu sabes que o desejo do meu coração é ter o meu marido de volta, mas eu quero te pedir uma coisa. Se não for no seu tempo, Senhor, ainda que seja pelas crianças, não permita que ele volte. Eu aceito a sua condição para mim, seja ela qual for. Eu aceito e entrego tudo em tuas mãos. Você está disposto a aceitar a vontade de Deus, irmãos? Depois desse dia eu desanimei. Depois desse dia eu descansei totalmente no Senhor. Mas como sou humana, eu não posso negar que os momentos de tristeza me torturavam e doíam demais. A saudade só aumentava, mas eu cria na palavra: a primavera vai chegar. Eu tinha certeza de que meu sonho não havia acabado. Eu passei a usar as armas da fé. Comecei a ungir minha casa, comecei a ungir todas as coisas do meu marido que ainda estavam em casa. Enquanto nós orávamos e fazíamos propósito da água, eu fazia janta com aquela água que eu consagrava durante a madrugada. E o meu marido, quando vinha visitar as crianças, comia. Eu comecei a consagrar o azeite que eu fazia a comida da minha casa, e Deus começou a trabalhar por mim. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas eu tinha certeza que Deus ia fazer. Nesse meio tempo eu tive ainda mais um sonho, aonde eu me via dentro de um mar, no meio das águas, morrendo afogada. Eu me debatia, mas não conseguia sair. Quanto mais eu me debatia, mais fundo eu ia. E no dia seguinte sonhei que estava grávida, perto de dar à luz. Foi aí que a Rosalva disse: Dai, teu sonho é claro. Você ainda vai passar por mais uma tribulação, mas quando acontecer, não se
não se debata, aceita que dói menos. E quando essa tribulação chegar, você terá seu marido de volta. Semana depois, eu descobri que estava sofrendo com depressão em estado grave e síndrome do pânico e precisava de tratamento. Foi algo assustador. Aí eu me lembrei do sonho e Deus me falou ao coração: a tribulação chegou. Uma semana depois, no dia 27, uma quinta-feira à tarde, eu estava arrumando o guarda-roupa, peguei a parte do meu esposo e eu não coloquei as roupas no lugar do meu marido, onde era na casa antiga. Eu comecei a ungir e determinar, enquanto ungia, eu dizia em voz alta: Senhor, esse lugar aqui é do meu esposo e ele vai voltar. Aqui é o lugar separado para colocar as roupas dele. Isso foi às 15 horas. Quando foi às 19h45 desse mesmo dia, meu marido entrou pela porta do quarto, me deu um abraço e me disse: Tô de volta. Estou voltando para casa para cuidar de vocês. Meu coração se encheu de alegria. E eu novamente, ao tomar banho debaixo do chuveiro, eu disse: Senhor, mas e os 6 meses que o Senhor disse? Eu só tenho 5 meses de separada. E Deus respondeu: Quantos meses seu bebê completou dia 20? E minha resposta já foi, com um sorriso: 6 meses. E Deus disse: Esse é o tempo. Aleluia, glórias a Deus. Ele cumpre suas promessas, irmãos. Tudo o que ele me mostrou em sonho ou me falou ao coração se cumpriu. Deus é fiel. Hoje, amados, posso dizer a todos que a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Não desista da sua família. Deus